Olá, pessoal, muito obrigado aí pela audiência, né? Vamos comentar aqui um pouquinho da decepcionante partida. São Paulo fez uma partida decepcionante em Bragança, né? Começando pelo primeiro tempo, o primeiro tempo parecia um pinball humano, uma coisa horrorosa, né? Os jogadores não conseguem dar uma sequência de passes, né? Acerta o primeiro passe, o segundo já erra, não existe, não consegue efetivar uma tabela, uma triangulação. E quando teve lá à disposição o contra-ataque, no mínimo em duas vezes no primeiro tempo, contra-ataque, às vezes 3 jogadores São Paulo contra 2 do Bragantino, 2 contra 1, grandes chances para executar um contra-ataque, se atrapalham sozinhos, né? Então, um nível técnico muito ruim. A gente vai para o segundo tempo e a gente vê um pouco mais do mesmo, e depois do gol do São Paulo, e olha que curiosidade, né? O São Paulo ainda fez o seu gol através do Galopo, jogando mais uma vez improvisado como centroavante. E tem muita crítica do torcedor de uma maneira geral por ver o Galopo como pelo Rogério improvisar o Galopo como centroavante. E não é que o homem é o artilheiro do São Paulo, né? Com 4 gols e todos eles jogando na função de centroavante e na posição de centroavante. É uma coisa cômica até, né? Fizemos o gol, melhoramos até, tínhamos ali o controle do jogo e o Bragantino veio para cima em 2, 3 minutos, acabou virando para cima do São Paulo. O primeiro gol falha ali de marcação. O goleiro, nem sei dizer se aquilo foi um frango ou não, falha, não é frango não, mas falha. Talvez tenha sido muito a queima-roupa, acaba espalmando para o meio da área. É o certo que o Bragantino acabou empatando e depois fez um baita gol, que acabou contando com a ajuda ainda da ponta da chuteira do Wellington. O jogador Thiago Borges, nem sei que esse cara aí. Thiago Borges cortou para o meio e bateu. São Paulo costuma tomar muito gol bonito contra o Bragantino, é impressionante. Contra o Bragantino, o São Paulo é mestre em tomar gol bonito. E o cara fez um golaço, ainda que a bola tenha desviado no pé do Wellington, e que ajudou a piorar o alcance pro goleiro do São Paulo. Fato é que o Bragantino foi lá, virou 2-1, e é inegável que o futebol apresentado pelo São Paulo neste momento é muito ruim. É muito ruim. Lógico, as causas, né? Fica aquele embate. Quem defende o Rogério? Quem ataca o Rogério? Eu tenho a tese de que, assim, não importa se é o Rogério, se é o Juquinha ou se é o Chiquinho. Se o cara tá começando aí um trabalho, pelo menos tá início de temporada, e tem as suas convicções, acho que ele tem direito a manter a sua estratégia por um tempo para ver onde que chega. Manter a sua, sei lá, tem o direito pelo menos de no campeonato, ele usar o Campeonato Paulista para manter as suas convicções e aí afinando o time, né? Isso é uma coisa que eu penso. Tem pessoas que acham que já com 6, 7 jogos você já tem que definir, tem que estar tudo bem. Eu acho que é um pouco prematuro com 7 jogos, até porque no ano passado o Campeonato Paulista a gente também começou muito mal e depois durante o ano a gente acabou melhorando dentro das limitações do São Paulo. A gente acabou até dando uma melhorada, chegou no Campeonato Paulista na final, vice da Copa do Brasil, a gente sabe também que foi a duras penas, né? Fomos beneficiados talvez pela não marcação ali, não verificarem o VAR naquele jogo contra o Palmeiras, mas a duras penas acabamos chegando numa semifinal de Copa do Brasil, um campeonato muito difícil, né? E na Sul-Americana, um campeonato teoricamente mais fácil, e chegamos na final e perdemos. Tem gente que entende que não poderia perder do Del Valle. Eu entendo que a gente era tão ruim tecnicamente que não via de maneira nenhuma a impossibilidade, não ficaria nem indignado de ver o São Paulo perder para o Del Valle, porque essa é a realidade do São Paulo, jogadores tecnicamente fracos, né? Então, espero que o Rogério consiga melhorar essa equipe no decorrer aí do Campeonato Paulista, para que pelo menos termine o Paulista com uma equipe jogando melhor. É nítido que a gente vê quais são as estratégias de jogo que o Rogério quer implementar, né?
principalmente atuando com os jogadores pelos lados, mas tá difícil também de implementar qualquer tipo de tática, qualquer tipo de padrão de jogo, de ideia de jogo, se os atletas não acertarem 2 passes seguidos. Então, assim, você pode colocar o padrão que você quiser, o sistema que você quiser. Mas, pô, os caras que estão em campo têm que colaborar um pouco. A partida que o Wellington hoje fez foi horrorosa, foi tenebrosa. Pô, os caras não... Bom, independente, não é só o Wellington, né? Se um time não consegue acertar 2, 3 passes seguidos, não adianta nem a gente pensar em sistema de jogo, em tática, não tem como pensar nisso. Se é 4-4-2, se é 3-5-2, se é 4-3-3, se é 4-2-4, é fundamental que os atletas, pelo menos, se achem em campo, acertem os passes. Isso é o beabá, né? Então, os caras precisam se ajudar também. Espero eu que o trabalho evolua, que a gente consiga ver melhores resultados em campo. E mais do que resultado, problema muitas vezes, não é? Perdeu do Bragantino, como já perdemos várias vezes. Mas é assim, mesmo quando ganhou do Santo André, mas ganhou jogando muito mal. Hoje jogou mal e perdeu. Eu prefiro, nessa altura, até que jogue bem, e por um acaso ou outro você perde, ok, faz parte, mas pelo menos a base é jogar bem. E o São Paulo não está jogando bem. Então, vamos torcer para que, assim como ano passado, o São Paulo dê uma crescida no decorrer do Campeonato Paulista. Agora, o Rogério também precisa tomar cuidado. Porque se ele não fizer o São Paulo chegar no Campeonato Paulista jogando bem ao final do Campeonato Paulista, ele poderá ser, sim, julgado pela direção do São Paulo e pode ter problemas aí, hein? Vão ser mais diretos. Por que não perder o emprego, né? Então a direção do São Paulo é super fechada com o Rogério, mas aquela coisa que todo mundo já sabe, futebol é resultado. E se o resultado não vem, pelo menos tem que apresentar bom futebol, né? Então é isso aí, futebol é resultado. Quando o resultado não vem, tem que pelo menos parecer que tenha algo promissor para acontecer. Hoje não é o que nós estamos vendo. Até entendo que, repito, o Rogério tem todo o direito de usar o Campeonato Paulista para fazer as suas experiências e acertar o time. Mas, ao chegar ao final do Campeonato Paulista, ele vai ser cobrado. Vai ser cobrado pelas suas escolhas, pelas suas convicções, né? Não que eu defenda uma convicção ou outra do Rogério. O que eu defendo é o direito de um treinador ter as suas convicções e não ser julgado prematuramente. Cada um tem a sua ideia do que é um julgamento prematuro. Na minha opinião, 6 ou 7 jogos é um julgamento muito prematuro, né? Não é o suficiente, ainda mais porque nós temos vários desfalques e acho que esses desfalques de zaga também são muito importantes, né? Mais uma contusão hoje. A gente contratou um jogador para substituir o Caleri que está com dores do tornozelo. O que acontece com esse jogador? Sai machucado e chorando. Ou seja, os anjos da guarda do São Paulo também não estão ajudando muito. Não tem muito o que falar agora. Agora é torcer para contra o Santos apresentar um futebol melhor e ganhar do Santos. Muito importante ganhar do Santos. Um Santos esfacelado, um Santos que o torcedor está com medo de cair. Então, domingo, torcedor, ainda que você não apoie o Rogério, ainda que você não goste do Rogério, mas é o São Paulo. Vamos fazer de tudo. Encher o Morumbi, né? Precisamos ganhar esse jogo, porque às vezes as vitórias, ainda que não bem construídas, e muitas vezes uma vitória que vem de um lance ocasional ou sorte, mas vitórias geram bons ambientes, e bons ambientes trazem uma perspectiva melhor de trabalho. E a última coisa que o São Paulo precisa nesse momento é de um ambiente ruim, um ambiente pesado de derrota, né? Não ficaria nada bom para o São Paulo, por exemplo, você imagina, perder para o Santos no domingo no Morumbi.
Seria uma catástrofe, né? Ainda mais um time que a gente vê. O Santos é horroroso. O problema é que, se o São Paulo não é horroroso, o São Paulo vem apresentando um futebol muito ruim, um futebol horroroso, principalmente no que tange ao jogo contra o Santo André e contra o Bragantino. Olha, de doer os olhos, mas no Morumbi, quem sabe, a coisa melhora, a torcida a favor, como também foi no ano passado, né? Quantas vezes no Morumbi a coisa mudava, né? O São Paulo em casa jogava muito melhor do que fora, né? É isso aí. Essa é a minha análise. Comente, participe, tá bom? Muito obrigado por você ter acompanhado aqui esse tempo aqui desse bate-papo. Valeu, galera! Tudo de bom pra vocês!